E aí, pessoal, voltando? Pois bem, aqui agora a gente vai falar sobre o princípio de Le Chatelier, tá? A gente viu, primeira coisa, o que é esse princípio de Le Chatelier, tá? Toda reação, ela pode estabelecer, toda reação química, ela pode se manter em equilíbrio. O que significa em equilíbrio? Significa que a concentração e a velocidade da reação estão constantes. De acordo com Le Chatelier, existem fatores que podem alterar esse equilíbrio dessa reação. Os três fatores são concentração, pressão e temperatura. Na semana passada a gente viu concentração, fizemos uma questão, show! E agora a gente vai ver uma questão com concentração e pressão. Então a gente vai relembrar aquela teoria, como é que se estabelece na reação e como que a gente vai aplicar isso numa questão isolada, tá bom? Então vamos nós. Primeira coisa, eu tenho a reação aqui. Então a primeira coisa que eu observo aqui, ó, ela é uma reação em equilíbrio. Por quê? Porque ela vai e volta. Então ela é uma reação reversível, porque ela tem duas setinhas, correto? Segundo, os estados físicos, ó, gasoso, gasoso e gasoso. Tudo bem? Tá. Agora concentração. Então primeiro vamos relembrar a concentração. A concentração, de acordo com o Le Chatelier, vai dizer o seguinte: se eu aumentar a quantidade do lado dos reagentes, a velocidade desloca para o lado contrário. Se eu aumentar do lado do produto, a velocidade desloca para o lado contrário. E se eu diminuir? Se eu diminuir a concentração dos reagentes, a velocidade permanece. Se eu diminuir a concentração do lado dos produtos, a velocidade também permanece. Como isso na questão? Vamos fazer. Acrescentar NO. Então a primeira coisa que eu tenho que ver, onde que esse NO está? No reagente ou no produto? Lado esquerdo ou lado direito? Bem, aqui, ó. Lado dos reagentes. Acrescentar, colocar, adicionar, pôr. Estou colocando mais, tá bom? Então, ó, eu acrescentei NO. Se eu acrescentei NO, a velocidade desloca para o lado oposto, para o lado direito ou para o lado dos produtos. Qual que vai ser, ó? Desloca para o lado direito. Por quê? Porque eu coloquei. Então eu coloquei mais NO, a velocidade deslocou para o lado direito, para o lado dos produtos, tá? Letra B, se eu retirar NO2. Então agora a gente vai ver onde que está esse NO2. Aqui é NO, NO2, está aqui, ó. Tá? Então se eu retirar, significa, mas você está retirando tudo, você está retirando uma parte, não importa. Aqui está dizendo se eu retirar. Se eu diminuir a quantidade dele, o que vai acontecer? Tá? Então se eu diminuir aqui, toda vez que a concentração está falando em diminuir, a velocidade fica aonde eu diminuir. Então a velocidade, ó, desloca para o lado. Não está do lado direito? Não está do lado dos produtos? Então desloca para o lado direito. Lembrando que eu também posso usar a palavra reagente produto, mas eu aconselho colocar esquerdo e direito, tá? Então, ó, aumentei NO, velocidade deslocou para o lado direito. Diminuí NO2, a velocidade deslocou também para o lado direito. Agora, pressão, que a gente não tinha feito questão ainda, tá? Eu só tinha explicado. Na minha explicação, eu falei o quê? Que pressão a gente sempre tem que olhar primeiro a quantidade de moléculas. Onde que estão essas moléculas? São os números que vêm antes, ó. Então, aqui tem 2 e aqui é 1. 2 mais 1, 3. Então, significa que aqui tem 3 moléculas. Aqui, ó, quantas moléculas eu tenho do lado de cá? Apenas 2. Tá? Então, a minha pressão, ó, ela tá maior do lado dos reagentes. O que eu falei com vocês? Que toda vez que a pressão ela tá do lado de um lado, né? Daqui, do lado dos reagentes, quando eu falo que é para aumentar a pressão, ela desloca para o sentido contrário. Se eu falar baixar a pressão, ela fica no mesmo lugar. Então, pressão, primeira coisa que eu tenho que ver é qual lado que tem maior número de moléculas.
É o primeiro passo, tá? Então, ó, olhei, é aqui. Se eu falei aumentar, desloca para o lado contrário. Se eu falei diminuir, abaixar, fica do lado que está. Então, aumentar a pressão. Aumentar a pressão. Aqui não tem mais, aqui não tem menos. Então, vai deslocar para o lado contrário. Então, desloca para o lado direito. Agora, tá? Diminuir a pressão, abaixar a pressão. Bem, se aqui tem mais, se eu diminuir a pressão, fica onde está. Então, desloca para o lado. Ele não está do lado esquerdo? Então, desloca para o lado esquerdo, tá? Então, pressão. Primeiro passo, olha onde está a maior quantidade de moléculas e depois eu vou ver. Se está do lado do reagente, aumentei para o lado contrário. Diminuir e ficar onde está. E, professor, pode acontecer da pressão ser igual? Pode. Ter 3 aqui e 3 aqui? Pode. E aí, o que vai acontecer se você pedir para aumentar ou baixar? Nada. A pressão se mantém igual. Porque eu tenho a mesma quantidade de moléculas, então como que eu vou baixar ou aumentar a pressão? Não há condições, tá? Se eu pedisse aqui uma coisa rápida, estabelecer o KC, que é a constante de concentração. Gente, quando eu falo estabelecer, eu estou falando apenas montar, não é resolver. Não é eu pegar inventar um valor, pegar um valor de outra questão, não. Eu só quero que você monte. Tá? Então, se eu peço estabeleça o KC, ó, produto KC igual, ó, NO2 elevado ao quadrado dividido pelo reagente. Então, ó, NO elevado ao quadrado vezes O2. Pronto, eu estabeleci a minha constante de concentração. Produto, ó, dividido por reagente. O número que vem antes é sempre elevado à potência. O número de baixo, não faço nada, apenas repito, porque significa o número de átomos. Depois a gente volta com temperatura, ok?